E olha só, queridos irmãos, hoje eu quero convidar você para a gente começar lendo a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 17, 2 Timóteo 3, de 14 a 17, e você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura do texto aqui na tela também. E a palavra de Deus, ela diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Verso 16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, irmãos? Essa é a leitura inicial da palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, e esse é o tema que a gente começou a conversar na semana passada. A Bíblia é a palavra de Deus, a palavra de Deus escrita para nós. E na semana passada nós começamos a ver que essa pergunta é uma pergunta importante. Por quê, irmãos? Porque existe um ensino, um velho ensino que está ressuscitando no meio da igreja evangélica. Como eu falei semana passada, especialmente entre os jovens, está tentando os jovens. Então, mais do que ninguém, os jovens precisam prestar atenção nessa palavra. Que ensino é esse? Que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus. Existem partes que são palavra, mas existem partes que não valem mais para nós hoje. É coisa do passado, não serve mais para nós. O mundo mudou, e então a Bíblia é um livro antigo, e tem coisas que servem, tem coisas que não se aplicam mais, e isso aí tem se espalhado demais no meio da igreja evangélica, e por isso que nós começamos a tratar então essa questão dizendo: não, nós não cremos nesse ensino, nós cremos o porquê nós cremos que a Bíblia inteira é a palavra de Deus. E na semana passada eu disse que nós veríamos então duas razões do porquê nós rejeitamos esse ensino e afirmamos: a Bíblia é a palavra de Deus. As duas razões. E na semana passada nós vimos a primeira razão. As mensagens estão lá no YouTube da igreja, no canal do YouTube da igreja, e se você não ouviu, você pode ouvir lá a primeira razão, que é qual, irmãos? Nós rejeitamos esse ensino por quê? Porque esse ensino nega o que Jesus ensinou sobre as Escrituras. Jesus é a palavra encarnada de Deus. Pode desligar os ventiladores aí aqui do meio, pode desligar aqui, isso, que acho que está incomodando aqui os irmãos, obrigado. Esse aqui também pode desligar, viu, do meio, pode desligar, né? Esse ensino, ele nega o que Jesus ensinou sobre a palavra. Por quê, irmãos? Porque Jesus é a palavra encarnada, o verbo se fez, a palavra se fez carne. A grande questão é que nós temos sempre que perguntar: o que a palavra encarnada falou sobre a palavra escrita? O que a palavra encarnada falou sobre a palavra escrita? E Jesus então afirmou que a Escritura
do Antigo Testamento é a palavra de Deus. Jesus ensinou isso. E Jesus também revelou o seu plano para as Escrituras do Novo Testamento. E nós vimos isso na semana passada, eu não vou repetir. Você pode assistir essas mensagens que estão aí no canal do YouTube. Agora, eu quero então trabalhar a segunda razão. Por que nós rejeitamos esse ensino? Que diz que a Bíblia não é a palavra, ela apenas contém a palavra. Sabe por quê? Segunda razão, porque esse ensino coloca o homem como juiz da palavra e não a palavra como juiz do homem. Esse ensino que diz assim, existem partes da palavra que a gente aceita como palavra e partes que a gente não aceita, coloca o homem como juiz da palavra. A pergunta é, que partes que são palavra e que partes que não são? Quem decide? Quem decide? Quais partes são e quais partes não são? É o próprio ser humano que decide. Fica a gosto do freguês decidir o que é palavra, o que tem autoridade para a vida dele como palavra de Deus e aquilo que não vale mais. Fica muito subjetivo isso, e aí é conforme assim o desejo e a vontade de cada um. E por isso que muita gente tem aderido a esse ensino, sabe por quê? Porque as partes da palavra que desagradam, o que a pessoa faz? Ela diz, isso aqui eu não quero. Isso aqui desagrada e eu não quero. E as partes que agradam, a pessoa fala o quê? Isso aqui, aleluia, isso aqui é a palavra de Deus. Deus é amor. Aí a gente fala assim, amém, aleluia, Deus é amor. Amém, irmãos? E Deus é justo. Aí já começa a complicar. Céu, amém, céu, aleluia, céu é bonito, ruas de ouro, mar de cristal, aleluia. Inferno, não, inferno é coisa lá do passado, não vale mais, a Bíblia é um livro arcaico, e já não tem mais esse negócio de inferno, e fica ao gosto do freguês, fica uma questão aí de seletividade. É muito curioso que se você pegar o Evangelho de João, no capítulo 1, o texto não vai aparecer aqui na tela, mas eu só quero citar aqui, o Evangelho de João no capítulo 2. Evangelho de João no capítulo 2. O Evangelho de João no capítulo 2 fala de duas festas que Jesus foi. Duas festas. A festa de casamento em Caná da Galileia. Pode colocar, eu vou pedir para a mídia colocar João 2, verso 1. João 2, verso 1. Evangelho de João, capítulo 2, verso 1. Olha só que interessante. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Verso 2. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Amém, irmãos? Qual a primeira festa? Festa de casamento em Caná da Galileia. Jesus estava lá com os seus discípulos. No mesmo capítulo, João agora coloca Jesus numa outra festa. Verso 13. João 2,13. Qual é a próxima festa agora que João coloca Jesus? Na sequência. Páscoa. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Amém, irmãos? Pois é, o que Jesus fez na festa em Caná da Galileia? Na primeira festa, ele fez um milagre. Amém? O que Jesus fez na festa seguinte, lá em Jerusalém? Vou pedir para a Elô colocar aí, João 2,15, vamos ler juntos agora? Vamos ler juntos? João 2,15, vamos ler juntos? Tendo
um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas. Preste atenção numa coisa aqui, irmãos. Nos outros evangelhos, a purificação do templo aconteceu no final da história. Por que João colocou a purificação do templo aqui bem no começo? Foi proposital. João queria nos passar uma mensagem. Nós temos o mesmo Jesus, com atitudes diferentes. O mesmo Jesus em duas festas. Mas nessas festas, Jesus teve atitudes diferentes. Na primeira festa, Jesus fez um milagre. Na segunda festa, Jesus fez um chicote. Na primeira festa, Jesus fez um milagre para a festa continuar. Qual foi o milagre? Vocês lembram? Transformou água em vinho. Na primeira festa, ele fez um milagre para a festa continuar. Na segunda, ele fez um chicote para acabar com a festa. Na primeira festa, Jesus chega com misericórdia. Na segunda festa, ele chega com juízo. Na primeira, ele manda encher as talhas de água e transforma a água em vinho. Na segunda, ele vira as mesas. Mas é o mesmo Jesus. O que isso aqui tem para nos ensinar, irmãos? Que eu e você precisamos de Jesus inteiro. Nós precisamos da palavra inteira. Porque tem dias que a gente está precisando de um milagre, amém? E nós temos um Senhor que sabe e que se compadece, amém? Mas não tem dia que a gente está precisando de um chicote? Tem ou não tem? Ah, irmão, tem dia que a gente está precisando de umas havaianas celestiais no nosso bumbum. O Pai nosso que está no céu põe a gente no colo, pega as havaianas e ó. É o mesmo Jesus. É o mesmo Senhor, mas que em momentos diferentes Ele vem com uma palavra dele que é diferente, com um ensino dele que é diferente, com uma ação dele que é diferente, porque tem horas que a gente precisa de um milagre e o Senhor se compadece e faz, tem horas que a gente precisa do chicote e ele faz o chicote e ele não nos poupa para a glória de Deus e para a nossa salvação. E essa é a razão porque nós não podemos aceitar esse ensino que diz a palavra, a Bíblia não é palavra. Ela apenas contém a palavra, porque as pessoas, elas começam a escolher assim, qual Jesus que eu quero? Eu quero o Jesus de Caná ou eu quero o Jesus de Jerusalém? Qual Jesus você quer, irmão? Seja honesto. Você quer o Jesus que faz milagres, que é compassivo, mas você quer o Jesus que ensina, repreende, exorta e corrige? Ah, eu não sei você, assim, o meu homem natural quer o primeiro Jesus, o segundo a gente fala assim, Senhor, segura aí, Senhor, calma, Jesus, não precisa virar tanto a mesa, assim, virou uma, já não precisa virar todas as mesas, né, Senhor? Mas Jesus vem e acaba com a festa, irmãos, porque tem hora que a festa tem que acabar. Tem hora que a bagunça tem que acabar. Tem hora que a palhaçada tem que acabar. Vocês estão transformando a casa do meu pai nesse covil. E aí João diz que o zelo por Deus tomou conta de Jesus.
E aí ele veio com o chicote. E ele veio purificando. E falou assim: tira tudo isso daqui. Porque esse é o nosso Senhor. E essa é a palavra, e este é o Evangelho. Nós temos que receber, irmãos, Jesus por inteiro. Nós temos que receber o nosso Senhor, esse Senhor de Caná e o Senhor da Páscoa em Jerusalém, é o mesmo Senhor. Tudo tem uma hora apropriada para a nossa vida. E por isso que nós temos que receber esta palavra de Deus inteira. Amém? E é muito triste, irmãos. Qual é o principal problema desse ensino que diz assim, que a Bíblia não ela apenas contém? É que as pessoas elas vão caindo no engano da seletividade. Seletividade, eu seleciono o que me agrada e fico, e o que não me agrada, eu jogo fora. Isso é um problema terrível. Sabe por quê? Porque é só quando nós acolhemos a palavra inteira, o desígnio de Deus inteiro, não pedaços, mas essa palavra inteira, esse Jesus que vem com milagre, e o mesmo Jesus que vem com um chicote, e eu acolho ele inteiro, meus irmãos, é que nós desenvolvemos uma fé equilibrada. É quando a gente acolhe a palavra por inteiro, é que nós desenvolvemos uma fé sensata, uma fé firme, uma fé que nos dá força, que nos fortalece. No texto que nós lemos, da segunda carta de Paulo para Timóteo, por isso que o apóstolo Paulo diz assim, ele diz assim, ele chama a escritura de sagradas letras, sublinhe isso na sua Bíblia, a escritura são sagradas letras, e no verso 16, eu vou pedir para colocar 2 Timóteo 3,16, ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Sublinhe a palavra toda. Toda. E sabe o que me impressiona nesse texto aqui de Paulo? Me impressiona quem está falando isso e quando ele está falando isso. Quem é que estava falando isso aqui para Timóteo? Apóstolo Paulo. Quando ele estava falando isso para Timóteo? Sabe quando, irmãos? No finalzinho da sua vida. Aqui ele revela nessa carta que o tempo da partida dele chegou. Eu já estou sendo derramado como libação. O apóstolo Paulo já era um homem idoso aqui, que serviu ao Senhor Jesus por décadas. E ele é esse apóstolo agora idoso, que está passando agora o bastão para uma nova geração. Timóteo é um dos líderes dessa nova geração que vai continuar a obra de Deus. E aí ele diz para Timóteo assim: Timóteo, não esqueça que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Sabe o que é curioso, irmãos? É que esse homem, ele passou a vida inteira dele dizendo para os gentios que havia muitas coisas nas Escrituras do Antigo Testamento que já não serviam mais para os gentios. Amém, irmãos? O homem que disse isso aqui para Timóteo, ele passou a vida inteira dizendo para os gentios que haviam muitas coisas da velha aliança, porque agora nós estamos numa nova aliança, e coisas da velha aliança que não precisavam mais ser observadas na nova aliança. Por exemplo, circuncisão. O apóstolo Paulo brigou a vida inteira dizendo assim, na nova aliança não precisa circuncidar. Não precisa mais guardar o sábado, amém, irmãos? Não precisa mais guardar um monte de rituais,
não precisa mais guardar um monte de festas, vocês não precisam mais agora comer só comida kosher, vocês podem comer um salaminho. Amém, Nelson? Amém. O irmão Nelson agradece o apóstolo Paulo, porque ele vende comida para feijoada, né, Nelson? Sem culpa, porque nós estamos na nova aliança. Então você pode, irmão, ir ali na padaria aqui do lado de manhã, pedir um pão quentinho com presunto, amém? Porque na velha aliança era pecado, na velha aliança não podia mais. Então vem esse homem que ensinou a vida inteira isso para a igreja gentílica, dizendo: nós estamos numa nova aliança e muitas coisas da antiga aliança já passaram, perderam a validade. Aí ele diz assim: mas não perderam sua utilidade. Conquanto tem um monte de coisas que a gente, lá do Velho Testamento, que a gente não precisa mais observar no Novo, ele diz assim: mas toda a Escritura continua sendo o que, irmãos? Inspirada por Deus e útil para o ensino. Tem coisas lá do Antigo Testamento que eu não preciso mais observar, mas aquilo que está escrito lá é útil para o meu ensino, para a minha edificação. Aqueles símbolos que em Jesus encontraram o cumprimento e a gente não precisa mais observar dos ritualismos, porque em Jesus encontraram a sua plena consumação. Mas aqueles símbolos são pedagógicos para a gente. E eles continuam valendo. E eles continuam sendo palavra de Deus para nos instruir, nos corrigir. Por exemplo, irmãos, nós não precisamos mais do tabernáculo, amém, irmãos? Porque o tabernáculo teve o seu cumprimento pleno em quem? Em Jesus. Jesus cumpriu com tudo aquilo que estava na velha aliança em relação ao tabernáculo, ao derramamento do sangue. Ele cumpriu. Agora, é maravilhoso você estudar o tabernáculo, é pedagógico você aprender o porquê daquilo, a psicologia daquilo é profunda. Por isso que o apóstolo Paulo, o mesmo homem que dizia assim: olha, tem um monte de coisa aqui que perdeu a validade, mas ainda é palavra de Deus e ainda é útil para a gente aprender, para a gente ser corrigido, para a gente ser instruído na justiça, na verdade. Tudo isso é bênção de Deus para nós. Esse é o ensino desse homem. Por isso que ele fala várias vezes em outras cartas, coisas como ele fala em Romanos 15:4. Vai aparecer o texto aí, Romanos 15, verso 4. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Pois tudo o que no passado foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo na Escritura que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que a gente seja edificado e para que a gente, através da consolação do ensino das Escrituras, a gente fique firme na esperança. Palavra de Deus, irmãos. Palavra de Deus, a Bíblia inteira é a palavra de Deus, e quando a gente acolhe essa palavra por inteiro, como a gente tem que acolher o Jesus de Caná e o Jesus do chicote, o Jesus do milagre e o Jesus do chicote, que é o mesmo Senhor, isso nos abençoa profundamente e nos traz uma fé equilibrada. Quando eu começo a dizer, isso é, isso não é, isso é, eu começo a perder demais, porque a Bíblia, irmãos, é uma mina de ouro inesgotável. Que palavra maravilhosa, não é verdade, irmãos? Que palavra maravilhosa essa aqui, e quanto a gente perde, porque a gente não ama essa palavra.
não se aplica em aprender e receber dela essa instrução, essa correção completa para a nossa vida, porque ela nos liberta. Quando eu acolho a palavra de Deus inteira, ela me liberta da escravidão religiosa e ela também me liberta da escravidão do pecado. Essa palavra. E ela é maravilhosa, irmãos. Histórias lindas. Histórias como a de José do Egito. Não, uma inspiração para a gente. José do Egito não te consola. Abraão não te consola. Que coisa linda, Isaac e Jacó. Jacó me consola porque Jacó, eita sujeitinho problemático, amado por Deus. E aí me consola, porque eu me olho no espelho e falo assim, eita sujeitinho problemático. Aí eu falo assim, mas eu sou amado por Deus. Me consola. Davi, que homem, que história. E as mulheres da Bíblia, irmãos. A mãe de Moisés, Esther, Ruth, meu Deus, Sara. Quanta inspiração, quanta bênção, quanta coisa maravilhosa. E os salmos e as orações. A gente tem que acolher ela inteira, irmãos, porque ela nos abençoa. Eu acho lindo, os irmãos conhecem o Salmo 23, né? Vamos abrir lá, Salmo 23. Olha como é que, os irmãos sabem decor, é o texto mais decorado da Bíblia no mundo, né? Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que coisa linda. Que bom que existe o Salmo 23. Agora, a gente tem que acolher a Bíblia inteira, porque ela inteira me traz equilíbrio. Agora volta um salmo, Salmo 22. Olha como é diferente, é o mesmo homem, mas é um outro salmo. Vamos ler os primeiros 2 versos do Salmo 22? Salmo 22, verso 1 e 2. Vamos ler juntos? Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido? Amém, irmãos? Você veja que no Salmo 22, como é que Davi começa o Salmo? Com um lamento, com perguntas. Como é que ele começa o Salmo 23? Cheio de confiança. O Senhor, Salmo seguinte, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pergunto para você, o coração desse homem mudou ou não? Mudou ou não mudou? Se no Salmo 22, dia 22, vamos pensar assim, dia 22 ele está chorando. Está assim, meu Deus, Deus meu Deus, por que me desamparaste? Eu oro, Senhor, e as coisas pioram. Você já falou isso? Dia 22. Aí chega dia 23, ele está como? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu acho a Bíblia maravilhosa, irmãos. Porque tem dias que a gente está igual o Salmo 23, cheio de confiança, amém? Cheio de fé. Mas não tem dias que a gente está igual o Salmo 22? Tem ou não tem? Tem dias que a gente está assim mais para Salmo 22. Cadê Deus? Oh, Senhor. Eu clamo, o Senhor não me responde, Senhor. E isso me consola, irmãos. É por isso que a Bíblia é maravilhosa, porque a Bíblia me dá esse equilíbrio, porque a Bíblia tem a festa em Caná e a Bíblia tem a festa em Jerusalém. A Bíblia tem o milagre, tem o chicote. A Bíblia tem Salmo 22 e tem Salmo 23. E quando eu acolho ela inteira, não pedaços, a minha fé se fortalece, eu sou consolado, sou dirigido, como diz Paulo, eu sou corrigido por esta palavra maravilhosa, ela inteira. Quanto perde, quanto a igreja de Jesus no Brasil vai perder se esse ensino prevalecer, onde as pessoas vão tratar a Bíblia como se fosse um livro onde a gente pode pegar aquilo que agrada e o que não agrada, tirar. O quanto vai perder? O quanto vai perder? Eu acho, meus irmãos,
quando a gente acolhe essa palavra inteira, que bênção que é. Que bênção que é. Quanta riqueza aqui para as nossas vidas. Meu querido irmão, o nosso Senhor Jesus tratou as Escrituras com toda a honra. O nosso Senhor amava as Escrituras. Quando ele foi tentado pelo diabo, ele respondeu todas as tentações citando as Escrituras. Jesus tinha momentos de decisão, ele pautava as suas decisões pela sabedoria e pelas profecias daquilo que estava escrito. Era a palavra escrita que dirigia a sua vida. E nós? Ame a palavra. Eu acho o equilíbrio que ela traz maravilhoso, consolador e profundo, mas a gente tem que abraçar ela inteira. Amém, irmãos? E para encerrar, poderia dar aqui inúmeros e inúmeros exemplos, mas para encerrar, sobre a riqueza dessa palavra inteira, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz em Filipenses, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Se eu pegar só esse versículo, isolado, sozinho, esse texto eu vou ficar mal, não é verdade? Alegrai-vos sempre no Senhor. Aí olha como a palavra é maravilhosa, como ela se equilibra de modo maravilhoso, porque também está escrito o quê? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então veja como a palavra ela é maravilhosa, ela se equilibra, ela diz alegrai-vos sempre, mas ao mesmo tempo ela também diz bem-aventurados os que choram, porque existe momento para a gente se alegrar, e existe momento para a gente chorar. Quando é momento de se alegrar, se alegre no Senhor. Quando for momento de chorar, chore em paz diante do Senhor, porque você será consolado. Esse é o equilíbrio. E quando eu perco essa dimensão, eu começo a ter uma fé adoecida. Eu começo a achar que não, eu tenho que estar sempre bem, como pregou outro dia o irmão Nelson aqui, sobre o problema dessa teologia da euforia, da vitória, do triunfalismo. Eu tenho que estar sempre triunfante. Não, irmãos, eu tenho que pegar a palavra inteira, e a palavra me dá o equilíbrio, porque existe dia que eu estou Salmo 22, existe dia que eu estou Salmo 23. Existe dia que Jesus vem com o milagre, existe dia que Jesus vem com o chicote. Existe dia da gente se alegrar, e existe dia da gente receber o consolo no meio do nosso choro. Amém, irmãos? Isso que é maravilhoso, essa é a palavra de Deus maravilhosa, e por isso nós dizemos que a Bíblia é a palavra, ela não apenas contém, ela é a palavra de Deus, e nós precisamos acolher essa palavra inteira. Amém, irmãos? Vamos orar? Quero convidar os irmãos do louvor. Eles virão para cá, vão se arrumar aqui, e eu quero orar com você. Vamos ficar em pé, mais uma vez, vamos orar. Você que está em casa também, fecha os teus olhos e abra o teu coração para o Senhor. E que essa palavra aqui, irmão, seja uma mina de ouro que vai enriquecer a sua vida, a sua fé, abundantemente. Amém, queridos irmãos? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é completa, nada falta, ela é perfeita, Senhor, a Tua palavra é perfeita, e toda ela, Senhor, ela foi deixada pelo Teu Espírito, como espada, para abençoar Tua igreja, o Teu povo, Senhor, ela é inteira. Eu quero pedir, Senhor, que
nessa semana que começa, cada irmão e cada amigo experimentem a consolação, a correção, as bênçãos dessa palavra em suas vidas. Abençoa, Senhor. Senhor, nós te agradecemos quando o Senhor chega a nós com os milagres. E nós também te louvamos quando o Senhor chega a nós com o chicote. Porque o teu chicote é chicote de amor, é chicote de vida. É para o nosso bem que o Senhor nos corrige, é porque o Senhor nos ama que o Senhor nos corrige. E eu quero pedir que nessa semana, Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra corrija o teu povo. Aqueles que precisam, Senhor, de correção, aqueles que precisam, Senhor, de instrução na justiça, libertação do pecado, libertação de hábitos, libertação de coisas que desagradam a Ti, Senhor, que nessa semana o Teu povo experimente, porque isso também é vida, vida em abundância. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.